Estamos iniciando o nosso QI Cultural, primeiro deste ano de 2011, 7 de janeiro de 2011. Espero que o seu ano tenha começado de forma maravilhosa e continue assim por todo esse ano de 2011. Esse programa é um patrocínio da Clínica de Estética Leide Manuela, Avenida Padre Anchieta, 4297, bem ao lado da TV Vale das Artes. Você pode marcar a sua hora pelo telefone 3456-1751. E é também um oferecimento de Rainete Caramix, a sua livraria em Peruíbe. Se você não encontrar o livro que você quer ler lá na Rainete Caramix, você pode encomendá-lo. Avenida Padre Anchieta, 1006, e o telefone de lá é 3453-3002. Bom, essa semana, dia 7, hoje, é o dia da liberdade de cultos. E é também o dia do leitor. Agora, durante as suas férias, aproveite, compre um bom livro e leia. Não há nada mais gostoso do que isso. Principalmente porque essa noite vou conversar com um escritor. Dia 8, dia da fotografia, e dia 9 é o dia do astronauta. Bom, eu vou conversar hoje com um escritor que, quando eu o conheci, ele é meu confrade na Academia Peruibense de Letras, e quando ele iniciou, nós fazemos nossas reuniões, ele lia os trabalhos dele para nós lá na academia. Eu o considerava um parnasiano, porque ele tinha, assim, um preciosismo muito grande, usava palavras raras e descrevia com minúcias o cenário das histórias que ele contava. De repente, ele teve uma mudança drástica, eu não sei o que aconteceu, mas ele virou um modernista, depois um pós-modernista, e de repente ele começou a entrar por um caminho do underground. E eu fiquei assim, pasma. Então, eu o convidei para vir conversar hoje sobre essa mudança, mesmo porque ele tem ganhado alguns prêmios de literatura, aliás, quase todos os concursos que ele vem participando, ele tem ganhado prêmio. Boa noite, Edivaldo Camargo Rodrigues. Boa noite, amiga Sila, tudo bem? Tudo bem, prazer enorme recebê-lo aqui. Muito obrigado no QI Cultural. Muito obrigado por receber no seu programa, isso me honra muito. Bom, como eu dizia, Edivaldo, quando eu te conheci, eu considerava você um parnasiano mesmo. Você escrevia, assim, uns textos bastante rebuscados, Sim. uma forma bem, com palavras muito, que até criou uma brincadeira. Exato. O Henrique Natividade fez um poema de palavras que não significavam absolutamente nada, que ninguém entendia nada. Foi uma pilhéria muito engraçada. E também porque começou a haver uma brincadeira, né? Sim. Todo mundo dizia assim, para ouvir os textos do Edivaldo, ou ler os textos do Edivaldo, é preciso trazer o dicionário. Dicionário, o Wise, de preferência. Bom, você, na época, você se considerava um parnasiano? Como você você fazia isso conscientemente? Sim. Havia alguns escritores que te influenciavam nessa época? Ah, sim, naturalmente. Como que é? Conte como foi esse começo. A minha formação literária está firmemente vinculada à poesia. Eu comecei com poesia e continuo com poesia até hoje, embora cultue a prosa de maneira mais livre atualmente, o que me dá mais espaço de expressão. Mas a poesia, por ser intimista, por ser uma forma de expressão que não atinge muita gente, que é mais ou menos restrita a um grupo de apreciadores, ela possibilita uma elaboração formal muito mais refinada, digamos assim, né? A minha prática poética, que me levou, inclusive, a uma ótica diferenciada sobre a prosa, né? Eu, para transitar da poesia para a prosa, demorei anos, décadas, tá?
Então, a poesia é um aprendizado da prosa, porque ela nos dá um preparo formal que nos dá uma ótica bem, digamos, crítica sobre a expressão prosaica, sobre como construir uma sentença harmoniosa, né? Por exemplo, Manuel Bandeira, né? Manuel Bandeira é um cronista fantástico, né? Um cronista de época maravilhoso. Escreveu também a sua trajetória na rua, a sua trajetória de vida e trajetória de vida artística, usando a prosa, mas todo o embasamento formal dele é a poesia. Tanto que ele começou da poesia clássica, da poesia acadêmica, metrificada, rimada, passou para a poesia modernista, né? Versos livres, mas sempre teve um apego muito grande ao formalismo. Eu me considero, ainda hoje, um parnasiano, que é das escolas poéticas, dos estilos de época que talvez eu mais admiro. Pela elegância, pela sinceridade do empenho com que o artista promove a sua arte, procura vincular a sua arte à maneira mais exata de exprimir uma ideia, né? Na verdade, o parnasianismo é solene, né? Uma vez que ele é impessoal e uma vez que ele pretende exprimir uma arte de caráter universal. Né? Bom, clássica. inclusive costuma-se dizer que o parnasianismo é a arte pela arte. Arte pela né? arte, é a divisa deles, a arte pura pela arte, mesmo, né? exatamente. Ela não pode expressar nada além do que um objeto estético. Exatamente. Agora, a poesia, todo escritor, eu acho, ele começa, né, pela poesia. Meu primeiro livro são poesia, poemas, né? Geralmente a gente começa pela poesia. Mas eu soube, inclusive, que você escreve trovas. Sim. Né? Eu escrevo poesias, trovas e haikais também. Haikais também. Poesias breves também. Eu jamais consegui escrever haikai. Eu acho haikai uma coisa tão... Eu escrevo trova, né? Sim. Inclusive faz parte da União Brasileira de Trovadores. Mas não consigo escrever o haikai, que eu admiro. Sim. Admiro, mas tem muito poucos haikaístas no Brasil. É engraçado que costuma-se dizer na União Brasileira de Trovadores, existe um negócio assim: todo trovador é poeta, mas nem todo poeta é trovador. Sim, isso é verdade. Em virtude da trova ser, como você está falando, uma coisa muito difícil de escrever, porque ela tem que seguir a métrica e a rima muito rigidamente. Tem que ser concisa e exprimir a ideia em toda a integridade. Quer dizer, a ideia não pode ficar cortada. Exatamente. Amputada, ela tem que ser íntegra. Íntegra. Em 4 versos, isso realmente é difícil. E além do que, você tem que ter 7 sílabas poéticas. Sim. E é muito complicado para quem não tem uma formação acadêmica para conseguir criar. Eu uso a transliteração do haikai oriental para o ocidente, usando os 5, 7 e 5 sílabas. Né? Quer dizer, então, um verso de 5 sílabas iniciais, um intermediário de 7 e outro de 5, encerrando. Ele tem que conter toda a ideia também. Eu acho bastante difícil, porque é muito conciso, e sempre ele tem que te mostrar. Eu acho que o haikaísta, ele em poucas palavras, ele te mostra uma paisagem. Sim, é isso mesmo. Um momento, um ato. Exatamente. Uma coisa que está acontecendo. O propósito do haikai é captar o momento e cristalizá-lo. Né? Como se fosse uma foto. Sim, né? exatamente. Como se fosse, por exemplo, uma mosca captada no âmbar, entende? Aquilo lá, permanente, entende? Aquele, é um fóssil, né? Ele pereniza um momento, entende? É uma ótica muito interessante. A proposta só podia ser oriental mesmo, porque eles se preocupam com esse minimalismo, né? Agora, você sabe algum haikai seu de cabeça assim, que você pudesse falar para o telespectador que não conhece o haikai, para ele ter ideia do que seja um haikai? Vou tentar lembrar de um, por exemplo. Vamos lá. Fica difícil lembrar, porque eu escrevi 286 haikais. Né? Nossa! Então, realmente fica difícil de lembrar. Se eu tivesse me preparado antes, lido, que faz tempo também que eu não escrevo nenhum Você haikai. Não escreve mais haikai, agora você está só na prosa. No momento eu estou só na prosa. Eu escrevi um soneto há uns 14 dias atrás. Sempre, o soneto também é outra minha forma predileta. O soneto também é um trabalho minucioso do poeta, né?
Eu, quando ministrava o curso de literatura aqui em Peruíbe, eu ensinei, né? Falei sobre o soneto, e a Vera Mota conseguiu escrever 2 sonetos, né? Eu acho assim, ela foi um empenho muito grande, e 2 sonetos muito bonitos, Sim. né? Para os netos dela. Sim. E é também um trabalho bastante difícil. Difícil. O soneto é uma forma de expressão difícil porque é fixo, né? São 14 versos, não. Realmente todo o desenvolvimento da ideia depois tem que ser concluído de maneira brilhante no terceiro final, né? Que é a chave de ouro, é chamada chave de ouro. Porque na verdade o achado, né? Na trova a gente chama de achado. Que é aquela ideia brilhante. Sim. Que fecha tanto faz a trova, o haikai, o texto, em prosa, um soneto. O achado é que é o que constrói, né, a obra, né, em si, que dá o peso à obra, né? Isso que é a dificuldade, né? É verdade. Achar. Exatamente. O achado. O achado. Bom, aí de repente, depois de você escrever assim laudas e laudas, né? Você escrevia assim uns contos bastante longos, mas eu fui percebendo ao longo desses anos que estamos partilhando a academia, que você foi fazendo mudanças, como se você estivesse experimentando, né? Brincando com a literatura, experimentando, porque você passou dessa fase parnasiana, você passou até, eu acho que você chegou assim num momento bem moderno, num momento assim, não diria nem moderno, acho que você até passou, se não me engano, por uma fase assim meio medieval, quando você escreveu um conto sobre, deixa eu ver se eu vou me lembrar, sobre o Poseidon, acho que foi. Sim, é verdade. Né? Porque foi assim, na época medieval, que começou, Shakespeare, começaram as tragédias, como se fosse um retorno ao grego, né? As tragédias gregas e tal. E você passou por ali, você escreveu um texto fantástico sobre o Poseidon. Muito obrigado. Isso foi uma brincadeira ou foi proposital? Você foi experimentando? Como que foi isso? Não, porque realmente foi a proposta, um tema, né, sobre o mar, e me pareceu interessante a gente vincular o desenvolvimento da narrativa, né, uma crônica de época, digamos assim, usando o material da mitologia grega, né? A mitologia grega sempre me fascinou quando eu era estudante, já nos primeiros anos de escola. Sempre, a mitologia sempre me fascinou. Eu tive o primeiro contato com mitologia através do nosso grande escritor infantil Monteiro Lobato, né? Ele escreve a história de Hércules, é aquilo fantástico, né? Então a mitologia me assombrou sempre. Aí já um pouco mais tarde, no colégio, eu também sempre tomava a frente quando se tratava de trabalho sobre mitologia grega, eu sempre procurei estudar, procurei investigar, e naquele momento, quando foi proposta o desenvolvimento de uma narrativa sobre o mar, me veio a ideia, né, de eu explorar esse manancial que é a mitologia grega, com a sua riqueza, né, todas as suas fábulas e todos os seus personagens interessantes, né? Isso tudo me fascinou. Aí foi um momento em que eu falei sobre a mitologia grega, e houve um outro momento também que eu enveredei pela Idade Média, quando foi proposta também falar sobre justamente o surgimento da trova, né? Eu falei sobre o trovador, etc., as aventuras dele, como ele se comportava. Ele tinha um pai que era um trovador melhor que ele, então ele se sentia diminuído, né? Então, todas aquelas aventuras que eu procurei colocar na minha narrativa, né? Então também são essas tentativas. Eu estou sempre me abrindo para temas diferentes, entende? Eu não faço, por exemplo, não fecho com uma coisa só. Eu acho que a gente deve estar sempre sensível à diversidade.
E o que mais me tem estimulado realmente a diversificar, a abrir a visão para diversos temas e diversos níveis de expressão literária, justamente são os nossos encontros da academia, porque a academia realmente é um incentivo muito grande. A academia que me fez tirar os textos da gaveta e colocá-los, arejá-los, entende? E as pessoas começaram a incentivar, gostaram dos textos, e isso para mim foi uma motivação muito grande, né? Eu acho que sem esse convívio, sem realmente partilhar a literatura, a gente se sente assim muito tolhido, né? Então, à medida em que é possível veicular o nosso trabalho a pessoas inteligentes que nos cercam, pessoas que têm motivação, que têm expressão artística, que são pessoas que realmente produzem arte, né? A gente se sente num ambiente favorável, né? Então, respira-se e trabalha-se, né? Você escreveu também uma fábula do sapo, Sim. do sapo, Sapo cururu. Que foi muito interessante, porque até a Eugênia, na época, pensou que podia se transformar até num trabalho de teatro, porque foi realmente bastante interessante Sim. a história do sapo. Sim, é verdade. A narrativa cômica também me atrai muito, muito mesmo. Eu acho que sempre o humorismo é fantástico porque ele desinibe, ele faz com que as pessoas aceitem, inclusive, as críticas sociais ou críticas ferrenhas às coisas como elas são, a ordem social e a política, etc., de maneira né, bem alegre, né, sem a susceptibilidade, né, porque parece que convida a participar de uma maneira gozada, né, tranquila, bem à vontade a respeito da crítica social, etc. O humor realmente é uma forma de expressão muito difícil em literatura, né? Porque quando o humor é assim mais ou menos mal cozido, aí ri-se amarelo, entende? Ele cai no ridículo, né? Eu, por exemplo, no teatro eu gosto muito de fazer humor, né? Eu acho muito gostoso. Sim, com certeza. Mas é muito perigoso. A gente precisa saber como, né? Perigoso, sem dúvida. E também o trabalho que você é obrigado a fazer com o ator para ele não cair no ridículo, né? O humor é perigoso, ele é muito mais difícil às vezes Sem dúvida. do que o trágico, do Sem que dúvida. o drama, né? É muito mais difícil fazer rir do que chorar. Talvez. Muito mais difícil. Mas eu digo que é um privilégio a gente poder levar o espectador, o leitor, a passar alguns momentos que ele possa esquecer Sim. de todos os problemas e dar um pouquinho de risada. É né? verdade. Transmitir um otimismo, transmitir uma franqueza, uma beleza, né? uma relação assim, amistosa com as pessoas, desinibida. Né? É isso que possibilita o texto humorístico. Depois você me deixou mais surpresa ainda, quando na nossa primeira coletânea você escreveu um texto erótico. Vejam quantas nuances, né? Como ele viaja assim, pelos gêneros literários. Sim. Aquele texto é, para mim, uma das melhores coisas que você já escreveu. Muito obrigado. É muito difícil escrever textos eróticos, mesmo a revista Playboy, essas revistas que trabalham com esse tipo de material, eles têm a maior dificuldade em encontrar escritores que façam textos que levem para esse lado sem ser chulo, sem ser uma coisa forçada e até... é necessário ser elegante, né? É verdade, na verdade. É verdade. Não pode cair no mau gosto, né? O erotismo é também uma forma de manifestação artística, né? Notadamente da literatura, que caminha sobre a navalha, né? Quer dizer, é muito fácil resvalar para a pornografia, para a banalidade. Então é necessário que haja, por exemplo, uma justificativa psicológica para que as imagens eróticas sejam
reproduzidas na prosa, né? Na literatura. Então, é necessário que o texto faça com que haja praticamente uma obrigatoriedade de se revelar o erotismo. O erotismo, então, desabrocha. Porque existe uma diferença muito grande entre o erótico e o pornográfico. Sim, naturalmente. Mas pode se resvalar no pornográfico facilmente, né? Uma literatura. Com certeza. Né? Se não se tomar cuidado. Resvala e acaba não sendo texto pornográfico mesmo. Né? Aí é diferente, né? Aí perde a qualidade literária. Mas naquele texto, principalmente, que é um dos meus preferidos que você escreveu até hoje. Apesar que eu sou sua fã em tudo que você faz, mas esse foi realmente, eu acho fantástico. Qual foi a motivação? Eu sou fã dele também. Muito obrigado. Olha lá, tem outro fã seu ali, tá vendo? Está se declarando seu fã. Muito obrigado. Você... qual foi assim, você baseou-se em algum escritor, algum Não, trabalho? Primeiro eu quis penetrar mais no aspecto psicológico, né, do relacionamento homem e mulher. Né? Na verdade, ali, eu acho que o fulcro da narrativa é a questão da disputa. Né? O casal que disputa qual a melhor posição, qual o melhor caminho de dominação um sobre o outro. Tanto o homem como a mulher procuram dominar nessa relação. Na verdade, a personagem central, a Noélia, era uma mulher muito mais inteligente que os seus pares. Tá? Seus parceiros normalmente são oportunistas, são homens que pensam que estão agradando, no fundo não estão, não têm aquela capacidade introspectiva de analisar-se, de ver, de refrear seus ímpetos, né? Inclusive no que diz respeito à sexualidade. Né? Então, são pessoas que procuram confirmar a sua sexualidade no comportamento do outro. Então, a mulher ali é a heroína, é aquela que realmente, a Noélia, no fim, ela acaba só, mas ela só bem resolvida. Ela lambe as feridas, no fim, ela acabou. Entende? Agora, os homens passam, né? Porque os homens sempre pretendem sobrepor-se com a sua masculinidade contra a feminilidade da Noélia, que é muito mais inteligente do que eles. Né? Bom, dizem que o poder e o sexo caminham juntos, né? Assim, então, como o homem sempre quer o poder, né? Agora a prostituta, o papel da prostituta é realmente esse, né? Sim. Ela, com tudo que se faz pouco caso da prostituta, ela é realmente um poço de cultura, sim, né? E de conhecimento, de inteligência. E muitas vezes é o aspecto mais sensível de um relacionamento complexo. Por exemplo, a de Barry, por exemplo, que foi na França, né? Para Luís XIV, fantástico, né? Ela era praticamente uma estadista, né? Exatamente. A maior parte das prostitutas famosas sim. foram mulheres que tiveram importantíssimas, importantíssimas. Tiveram um peso muito grande em decisões. Até eu diria que aí, nesse sentido, mulher pública seria muito mais no sentido político, não? É verdade? Verdade. A gente fala mulher pública, pensa em meretriz. Não é bem na França do século XVIII, mulher pública era mulher política, né? Ela que fazia as tramas. Né? Exatamente. Então, coordenava. eu acho que esse texto, ele é incrível, esse texto esse texto erótico seu, porque ele mostra bem esse lado, o homem achando, sim, se achando, né? Enquanto a mulher está quilômetros à frente, né? Já numa situação muito diferente e dispensa os seus parceiros. Ela dispensa a mulher livre, né? A mulher livre e soberana com relação às suas decisões. A decisão dela acabou. Né? Bom, aí você veio e entrou no pós-moderno, né? Você começou a fazer uns textos assim, que eu diria... No ar. Meio no ar, é verdade, meio no ar, meio macabros. Meio macabros, alguns até. Sim. Por isso que eu digo que você entrou assim meio pelo underground, sim, né? Aquela coisa daquelas pessoas que vivem num submundo mesmo. Exato. Né? Até você tem um que
o sujeito é um criminoso mesmo, né? E o que te influenciou nesse trabalho? Olha, eu acho que, por exemplo, a compreender os níveis, né, as possibilidades, não é mais que os níveis, as possibilidades de atitudes humanas, quer dizer, o homem é capaz do mais sublime como o mais baixo. Na literatura também a gente pode experimentar isso. Por exemplo, falar de algo sublime, como, por exemplo, a relação dos deuses, da mitologia, uma coisa mais baixa possível, como digamos, os escroques, os marginais, aqueles que se escondem atrás da prostituição das mulheres, os gigolôs, aqueles que trabalham em subempregos, imundos, clandestinos, né, que se submetem a todo tipo de crimes e transgressões com outras pessoas, que não têm restrição moral de qualquer espécie, né, onde apelam para todo tipo de prazer e todo tipo de excesso, desde a sodomia até a animalidade, todos esses tipos de atitudes em que o ser humano é capaz, né, merecem um enfoque na literatura também, uma espécie de literatura maldita, né, no sentido de tentar captar como que essas pessoas, como pessoas em situações semelhantes, se veem, como pensam, como se veem, como se reagem em frente a essas situações, né? Como pensam, penetrar no espírito, na psicologia de um ser como esse. Esse conto que você mencionou, que Cloacas, né? O indivíduo começa relatando como que ele começou a trabalhar num lugar imundo e que ali ele encontra a parceria de outra pessoa pior do que ele ainda, então ele persegue o amigo, então tudo isso, penetrar, né, na psicologia de um indivíduo como esse, né? Isso é um exercício literário fantástico, porque a gente não sabe exatamente como é, né? É isso que eu tenho curiosidade de te perguntar. Você não tem vivência. Sim, então, né? mas eu tem espero que ser real. que você tenha não, vivência. Graças a Deus, esse tipo de... Então, é uma especulação. O escritor, eu acho que o trabalho do escritor, nesse sentido, que a gente viaja, entra no personagem, como é isso, né? Porque as pessoas sempre perguntam isso para quem escreve, né? Sim. Como que é o personagem? No teatro, então, que você tem que fazer diferentes caracteres. Sim, tem que encarnar isso. Você tem que realmente criar pessoas com temperamentos diferentes, com atitudes diferentes, andares diferentes, tudo diferente, né? Então é complicado, porque você está criando do nada, né? É verdade. Então eu vou perguntar para você, como é para você criar esse ambiente, esse personagem que você não teve vivência dele, mas que você especula. Sim. A gente acaba sendo até um pouco psicólogo, né? Psiquiatra, psicanalista, qualquer coisa. Primeiro é a fantasia, né? E a possibilidade de abertura da criatividade, da imaginação para todo tipo de coisa, né? Sem escrúpulo mesmo. Se é necessário usar uma expressão que é uma expressão de baixo calão, usa-se. Um tabuísmo qualquer, usa-se. Porque, veja bem, às vezes as críticas que eu recebia no passado eram assim: seus textos são muito formais e a sua linguagem é uma linguagem muito colada à norma culta, né? Sempre com observação da norma culta. Muito preciosista mesmo, muito era bastante, né? Pura, né? Exatamente. Muito rebuscada. Então, eu procurei quebrar um pouco isso, por exemplo, pensando como que pessoas que não têm condição, né? O narrador, ele tem que penetrar em todo. O narrador tem que ser onisciente. Ele tem que penetrar na consciência das personagens, dizer o que elas estão sentindo, expressar o que elas pensam a respeito do mundo, como elas reagem, né? Tudo isso é penetrar. Ao penetrar na alma de uma personagem que o narrador cria, ele também incorpora um pouco dessa personalidade, entende? Então, por exemplo,
Eu leciono ainda português e literatura, então, para mim, a norma culta sempre foi preciosa, quer dizer, eu sempre procurei dar aos meus textos uma forma correta, né? Mas quando, por exemplo, um discurso direto é um personagem marginal que está se expressando, eu vou usar a linguagem desse personagem marginal. Né? Aí adeus a concordância, adeus, adeus a tudo, né? A ortografia, adeus a tudo. Mas o importante é a espinha dorsal da narrativa preservar a sua idoneidade, né? Idoneidade que é a expressão literária. Né? Então, como eu descobri, por exemplo, como é que eu descobri como se sentem as personagens marginais que eu criei? Eu simplesmente imaginei desse jeito, dei asas à imaginação, à fantasia, né? Eu creio que cada um de nós também tem um pouco de perversão, né? Bom, eu costumo dizer, né, no teatro principalmente, que tem o mal, né? Você sempre trabalha o bem com o mal, né? Você tem que fazer o conflito dramático, é o bem e o mal. Sim. É um negócio muito interessante, existe até, você conhece bem, você sabe que existe até nas tragédias gregas a questão da armácia, que seria levar um espectador a identificar-se com o mal. Sim. E depois você mata o mal e deixa o espectador, né? Sim. E é um negócio muito interessante que depois da fase moderna, que se começou a trabalhar o anti-herói, né? Porque essa fase pós-moderna, ela nasce geralmente exatamente com a queda do Muro de Berlim. É uma cultura social contemporânea, né? Totalmente diferenciada de tudo que aconteceu até então. Né? Então, começou a se especular de uma tal forma que se criou o anti-herói, que até então nós escritores e dramaturgos e tal, éramos obrigados a sempre ter aquela máxima que é o crime não compensa. Sim, é. De repente o crime começou a compensar. Sim. Tanto que a primeira novela brasileira que trabalhou essa questão foi o Beto Rockefeller. É verdade. Que era um transgressor. 60, né? Então é uma literatura transgressora mesmo, né? Um negócio completamente diferente. E você começa a perceber que o público passa a se identificar com o mal, a torcer pelo bandido. É verdade, existe uma simpatia, né? Exatamente. Aí o cinema americano, principalmente o hollywoodiano, começou a criar aqueles personagens, aqueles ladrões lindos, maravilhosos, né? Que as mulheres suspiram pela beleza do ator e mistura-se tudo. Sim. E a questão da armácia acaba não funcionando mais. É verdade. Eu acho que a tradição literária, a tradição narrativa maniqueísta do bem contra o mal e etc., o bem vencendo, realmente ela esgotou-se, né? Ela esgotou-se. Hoje em dia, um texto dessa natureza, que preservasse uma estrutura assim, seria um texto ingênuo, né? Então, ele tem que ter essas nuances, né? Por exemplo, a simpatia pela malandragem, pelo mal, pelo que não é correto, né? Porque não é ortodoxo. Começou também com Macunaíma, por exemplo, Maria Andrade. Macunaíma, né? Nossa! Macunaíma é um escárnio completo, né? Nossa! E é interessante que quando isso virou filme, o ator, aquele ator Grande Otelo, que foi uma coisa, talento dele era fantástico, ele é o próprio Macunaíma, né? Mesmo. Eu fico imaginando que ninguém mais, não existe nenhum outro ator que possa encarnar o Macunaíma. Né? Eu acho que se o Mário de Andrade tivesse conhecido o Grande Otelo, acho que ele não teria escrito um personagem tão perfeito. Mas é verdade, né? É verdade. É célebre, né? Célebre. Muito, muito bom mesmo. O modernismo brasileiro tem isso de bom, porque ele abre tanto para a prosa quanto para a poesia, diversas perspectivas, né? Inovadoras, transformadoras.
Isso aí, se bem que depois houve um recuo, né, para as formas mais tradicionais de expressão, que até hoje se mantém na prosa brasileira, que nós não temos realmente mais nenhuma, digamos, investida inovadora em matéria de prosa, né? Eu acho que nós estamos num caminho muito bom, que é o aprimoramento da ideia. Esqueceu-se um pouco a questão da forma, né? O que é bom, eu acho salutar isso, né? Porque realmente os conteúdos, as ideias e a elegância dos textos estão realmente sendo valorizadas agora, né? A questão da forma, por exemplo, se era inovadora ou se deixou de ser matéria de discussão. Porque umas décadas atrás ele dizia, poxa, mas você se expressa exatamente como se expressava, por exemplo, Stendhal, no século XIX. Tudo bem, mas se ele se expressava de maneira clara, por que eu vou mudar? Entende? Você escreve igual Balzac. Ótimo. Isso é uma... Nossa, escreve até como Balzac seria... Bret Easton Ellis, né, Ellis, que é considerado um ator pós-moderno e transgressor norte-americano, um dos melhores, né? Tudo que ele escreveu virou filme e tal, né? Tudo é best-seller. Ele fala de Faulkner, Hemingway, sim, Balzac, sim. Ele diz que Stephen King, ele mistura tudo isso como sendo literatura que o levou sim, a... Sim, com certeza. Agora, veja bem, da nossa formação literária, nossa formação pessoal, literatura, quem pode dispensar, por exemplo, Cervantes? Né? Nossa. Cervantes está na base de tudo quanto é a prosa moderna, é Cervantes, aquilo lá, é o Renascimento espanhol, fantástico até hoje, baseia toda a estrutura da novela está lá, a linguagem, a fraseologia, né, preciosa, a ironia constante, o jogo de palavras, aquilo é uma riqueza espantosa, né? Isso vem até contemporaneamente com Steinbeck, né, nos Estados Unidos, por exemplo, né? Faulkner, que você citou, que poxa, o sul dos Estados Unidos está lá presente, a gente tem o perfume, o ar ali, a gente sente a presença. Isso eu costumo dizer, alguns autores, você ao ler um livro parece que você sente o cheiro, né? Sim, é verdade. Falando de um autor nacional, o Érico Veríssimo escreveu... Olhares Livres dos Campos? Não, aquele livro que ele escreve, a Greve dos Coveiros, quando o Jânio... Sim, Incidente em Antares. Incidente em Antares. Aquilo, quando o Jânio Quadros... É um fato histórico, foi quando o Jânio Quadros renuncia, né? E há a Greve dos Coveiros. E você chega a sentir o cheiro dos da defuntos. putrefação, né? Não é? É verdade, é verdade. Eu lembro que quando eu li aquele livro, eu não consegui jantar. Me deu um embrulho de estômago, assim, porque parecia que eu sentia o cheiro dos mortos insepultos. Insepultos. É terrível. Agora, foi interessante você falar em Incidente em Antares, porque eu acho que aquele livro propõe uma dicotomia. Ele tem a primeira parte, por si só, já é tudo. Porque quando vem a crítica política que ele faz, com os mortos insepultos, parece que é outro escritor, parece que é outro livro. Agora, a formação histórica de Antares, aquilo é fantástico, né? A própria formação do Rio Grande do Sul, como foi colonizado. Que ele foi um conhecedor do Rio Grande do Sul. Sim, não, aquela parte, a primeira parte do livro, eu acho uma das maiores obras literárias já concebidas em termos de recomposição de época, né? Reconstituição de época, aquilo é fantástico, fantástico. Aliás, ele é brilhante. E o Érico Veríssimo, eu acho que, eu não tenho comprovação disso, mas a inspiração dele é muito Cronin, né? É isso. Cronin. É verdade. A verdade, a história, olhar os lírios do campo, por exemplo, aquilo para mim é igualzinho àquele livro do Cronin, que é um médico, etc. Ilusões. Não vou me lembrar o nome. Mas eu queria agora falar, continuando aí no seu trabalho,
falar sobre você começou a escrever depois sobre a morte, exatamente quando você participou daquele concurso lançado por aquela atriz, a Mariana Giménez, né? Isso mesmo. Sobre Moedas para o Barqueiro, que é contos fantásticos sobre a morte. São contos fantásticos sobre a morte. Você ganhou o prêmio, faz parte dessa coletânea. É interessante que a morte também é um negócio sempre presente na literatura, vista de formas completamente diferentes, desde a tragédia grega até a época atual. A época atual que você tem a morte vista, principalmente nos filmes, com sangue, a peste, a morte, uma morte mais real, violenta, né, violenta. Não era, por exemplo, na tragédia grega, a morte sempre era trágica. Ela era uma forma de resolver o problema, né? Ou de se autopunir, né? Como é o caso de Édipo. E geralmente era uma autopunição, Antígona, né? Aí depois você passa por... A gente tem o cristianismo, onde a morte é espiritualizada, né? É outro tipo de visão da morte, né? E a morte ela vem sempre... Dante, com o inferno de Dante, né? A morte, ela vem sendo sempre trabalhada de formas diferentes. Shakespeare com o Rei Lear, o Hamlet mesmo, né? Sempre a morte está presente, porque é a vida e a morte. Sim. Em Shakespeare, inclusive, a morte não se resolve, porque o fantasma reaparece. Reaparece, exatamente. A morte não soluciona. Não soluciona. Então, a morte vem sempre como um fator determinante na literatura. É verdade. Como você vê esse trajeto da morte na literatura? Para mim é uma questão, talvez seja palingenético, quer dizer, para mim é palingenético, quer dizer, está sempre ressurgindo como se fosse algo inédito e sempre se repetindo. Sempre vai ser uma questão, já que a morte é insolúvel para o ser humano, né? A morte nunca está conosco, ela sempre, quando ela estiver conosco, nós não estaremos mais, né? Quer dizer, a morte nunca está. A morte é outra coisa. A morte é sempre de outro, não é nossa. Né? Então, eu acho que é palingênico mesmo, porque é sempre a repetição do inédito. Sempre a repetição do inédito. Então, a abordagem, a possibilidade de abordagem é infinita. Né? Então, é um rico ponto riquíssimo para desenvolvimento de narrativas fantasiosas ou psicológicas ou realistas, etc. Não se esgota, né? Não se esgota. E a abordagem que eu dei no meu conto foi mais psicológica, quer dizer, como é que a pessoa reage, uma pessoa fragilizada perante a morte, como é que ela reage, né? Que fantasias que se criam no seu espírito para contornar aquele momento de angústia, aquele momento de desespero, né? Depois você gostou, né, do tema, porque você escreveu depois aquele conto do suicídio, né? Certo. E agora, eu não li o seu conto que você ganhou o primeiro lugar lá no Núcleo, não li. Mas ele também tem... Tem uma abordagem, assim, resvala pela questão da morte, né? Mas é mais uma reflexão de uma criança, né? Perante os temores infantis perante a morte, né? A morte dos avós, etc. Né? Na verdade, é um texto que mistura a tragédia com comédia, né? Já que o garoto pensa a respeito na verdade, é uma disputa, um embate entre um adulto e um garoto no que diz respeito a uma atitude no cotidiano, né? E que depois os dois parece que diplomaticamente se entendem, né? Sem usar palavras, né? E a coisa se resolve, o problema se resolve. Eu não li porque eu acho que os contos vão ser publicados ainda. Parece que sim. Aí a gente vai ter
condições de ler um conto do outro, né? Isso mesmo. Mas eu ouvi a Marion falando a respeito do seu conto, que eu imaginei que você tivesse escrito alguma coisa referente a isso. Sim, mas é verdade, existe essa abordagem da morte, sim, porque ele reflete a respeito, o garoto reflete a respeito da avó que morreu, etc. Ele se assombra, né, perante essas condições, porque para a mente infantil a morte é algo como se não existisse, né? Então, para você se compenetra de que existe realmente a perplexidade. A perplexidade. Né? A reação infantil é a perplexidade. Verdade. Eu escrevi agora um livro de contos, né? Todos sobre a morte. Mas você falou uma coisa que é verdade. A morte me chegou, né? Apareceu para mim assim como uma coisa real. Quando morreu um vizinho meu. Ele teve um infarto fulminante e morreu. Eu vinha vindo da escola e naquele tempo o velório era feito em casa. Né? Sim. Então tinha a porta estava aberta, era uma família que não costumava abrir a porta para ninguém, eles não tinham amizades assim de frequentar a casa dos vizinhos ou que os vizinhos frequentassem a deles. A menina tinha uma filha que tinha minha idade, mas ela nunca foi brincar na minha casa, nem eu na dela. Era muito reservado. Apenas nós nos víamos e nos cumprimentávamos. Sim. E toda noite eles passavam pela minha porta. Ele tinha um bar, era um alemão muito comprido, tinha uma cabeça redondinha, assim, bem loiro. E a mulher era italiana, bem mais baixa que ele, né? E ele morreu do infarto. Eu vinha vindo da escola, quando virei a rua, assim, a esquina, vi um monte de senhores na porta daquela casa, todos com aquela coisa preta que usavam antigamente, né? Era uma manifestação dele. Aí eu vi aquela cortina preta pendurada na porta. E aí entrei, né? Imagina, eu tinha uns 12 anos, curiosidade, né? Aí entrei. Aí chego na sala, aquelas senhoras todas sentadas assim, com aquelas caras de velório, lógico, claro, né? E ele ali no centro. É terrível. Eu tinha empurrado os móveis assim para um canto, né? Para dar espaço. Sim. E ele, o caixão, tirado, né? As essas, tal, as velas. E na cozinha, umas pessoas comendo, crianças, né? Fazendo uma sopa, aquele cheiro que misturou aquele cheiro da sopa com o cheiro horrível, de tudo, né? Horrível. E eu estudava de manhã, foi antes do almoço, assim, né? Sim. Aí eu fiquei olhando aquilo. Naquele momento eu soube que eu ia fazer teatro pro resto da minha vida. Aquilo para mim foi um cenário, uma coisa assim fantástica. Aí eu fiquei pensando, o que será que eu tenho que fazer, né? Aí eu olhei para a mãe e para a filha e cumprimentei. Conforme eu cheguei para cumprimentar, elas começaram a chorar. Eu fiquei pensando, será que o que eu fiz, né? Aí fui embora para minha casa. Aí cheguei em casa, nunca vou me esquecer o dia, aquele almoço, sabe? Você vê a sua família toda, o pai, a mãe, minha avó, meus irmãos reunidos assim. Que delícia, né? A certeza de que estavam todos ali presentes, né? Acho que foi o marco da minha vida que interessante. Que eu sabia que eu ia escrever e fazer teatro. Foi ali, naquela hora. Então, nunca mais esqueci. Seu contato com a morte foi uma experiência heurística, então. Foi uma descoberta. Que coisa. Eu conto isso no livro. Muito interessante. Porque foi um negócio muito marcante. Né? Acho que a morte é uma coisa muito... Por isso que ela está sempre na literatura, né? Porque ela é... Permanentemente, né? Permanentemente. Ela está lá. Inclusive, ela é o desfecho de tudo, né? Por exemplo, Madame Bovary, por exemplo, a solução é a morte. Né? Ana Karenina. Aquele final, né? Ana Karenina, a mesma coisa no trem, se jogar em frente ao trem. Quer dizer, é a solução de tudo, né?
Puxa vida, os Mesmo- românticos em especial adoram. Nossa, Marguerite, né? Que morre lá, a Tísica. Nossa, é muito, Acho muito que gostoso esse nunca passeio. houve a tendência literária que se aproveitasse tanto da morte como o romantismo, né? Especialmente aquele momento gótico mesmo, do romantismo mais mórbido. Aquele é terrível, né? Eles O têm nosso amigo, satisfação. o Cris tem, né? O Cris, ele adora, né? Ele é chegado assim, um trash, um terror, tudo que se refere a morte, fantasma. Zé do Caixão é a paixão dele. Tem uma pergunta que eu vou fazer para você, aproveitando que o tema da... Mas só que você está falando atrás do microfone. Tá pegando. Tá. Tem uma pergunta que eu vou fazer para o Edivaldo, aproveitando aqui o tema. O que você acha que mais chama a atenção para o espectador, para o leitor, para alguém que esteja acompanhando um produto cultural, com o tema morte, horror, violência propriamente dita? Mesmo que a pessoa não seja uma pessoa que tem essas características. Que assista um filme de horror, leia uma literatura de horror, algo violento. O que você acha que seduz esse tipo de espectador? Por quê? É algo que eu até me pergunto também. Sim, não, eu acho que existe uma sedução justamente por causa do inexplicável, né? O inexplicável. A morte, como nós estávamos comentando ainda há pouco, a morte é aquilo que nós nunca desvendaremos, né? Se ela aparece de modo caroável, como dizia Manuel Bandeira, né? Deixarei pronta a minha mesa, etc. Tudo bem. Mas se ela acontece de maneira violenta, também, de qualquer forma que ela se manifeste, né? A morte é sempre uma incógnita. Né? Então, talvez, até a tendência contemporânea é de anteceder a morte pelo espetáculo do horror. Né? Por exemplo... Stephen King faz Sim, isso muito bem. Né? Por exemplo, a morte de Jesus, que foi recentemente no cinema, né? Foi dirigida pelo aquele diretor australiano, né? Mel Gibson. Aquilo que a paixão de Jesus ali não se justifica, aquilo é uma violência sanguinária, aquilo o tempo todo, uma brutalidade. Né? Inclusive foi objeto de uma polêmica muito grande, né? Sim, porque realmente esvaziou o conteúdo sacro. Mas se você pensar o que era ser preso na cruz com aqueles... Mas eu acho que aquilo é realidade. É realidade. Ele não pintou mais do que a realidade. Mas o problema é que ele esvaziou o conteúdo sacro da coisa. É porque o realismo excessivo. A arte tem que deixar um espaço para a imaginação, preencher. Ela não pode ser... Tanto que a forma mais óbvia, por exemplo, de realismo expressivo é na pintura. É abominável. Fazer aquele super realismo na pintura, animais pintados como se fossem fotografias, por exemplo, pessoas como se fossem fotografias, aquilo é mais ou menos... meio repugnante. É o que acontecia com aqueles pintores que chegavam a crucificar os rapazes pobres em Paris para ver a expressão que Jesus teve. É um negócio repugnante. Mais recentemente também, acho que você deve lembrar, na década de 70, por exemplo, os argentinos inventaram os bebês de plástico que eram tão super realistas que as pessoas ficavam impressionadas. Né? Parecia um bebê morto, aquilo lá, é uma coisa horrorosa. Então a arte, qualquer que seja ela, a reprodução, qualquer que seja a expressão, se é arte plástica ou literária, ela tem que deixar um pouco de espaço para que o intérprete, né, o espectador, preencha aquilo a seu modo. Se houver um realismo excessivo, não há diálogo, né? A dialética acaba. Por isso que eu acho que, modernamente, a morte está sendo explorada pelo seu lado de violência só, e isso está deixando as pessoas meio... não sei... a morte banalizada. Banalizada. Eu acho que acaba com, com aquele sentimento digamos, de compaixão, né? Deve haver. Afinal de contas, somos todos seres vivos, né? Não só nós, pessoas, seres humanos, como os animais, as árvores, etc. Tem que haver um simbolismo de preservação. Se achar que tudo pode ser retalhado, passado numa máquina de moer, como acontece nos filmes contemporâneos, isso não. Então, mas eu acho que a sua pergunta, o que move as pessoas a contemplar esse tipo de coisa, né? Mesmo sem achar prazer, de fato, às vezes é a curiosidade, né? Curiosidade. Curiosidade mórbida. Mórbida.
Recentemente me mandaram um e-mail aí que eu não tive coragem de abrir, inclusive só pela explicação que estava lá contida, porque a pessoa que me enviou fazia uma prévia. Aconselhava, olha, não abre. A coisa era tão grave, que só de ler aquilo, eu passei semanas mal. Acredito. Semanas. Até agora aquilo me saiu da cabeça, eu não consigo. Vou precisar demorar anos para aliviar a minha cabeça disso aí, tirar do espírito isso. Entendeu? Mas a curiosidade existe. Agora, se eu tivesse cedido a essa curiosidade e aberto as imagens lá, eu certamente não estaria aqui conversando essa hora, eu estaria internado em algum lugar. Edivaldo, é a maior delícia conversar com uma pessoa como você. Né? A gente viaja pela literatura você que é a anfitriã de maravilhosa. forma muito gostosa. Muito obrigado. Eu agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado. Deixo o microfone para você despedir-se do obrigado. Telespectador. Muito obrigado. Muito obrigado àqueles que acompanharam nossa conversa hoje, aos nossos amigos de Peruíbe. Agradeço bastante. E fica aqui o convite, né, para a gente ler as obras aí, encontrarmos na nossa academia lá, né, o pessoal que tiver curiosidade de conhecer os nossos encontros lá, né? Eu acho que os nossos encontros são abertos para as pessoas. Estão abertos, lógico. Quem que quiser. gostem de literatura, que procurem a oportunidade de expressar a preferência literária, mesmo ler seus trabalhos, né? Isso é interessante. Ainda reforço aqui que realmente o que promoveu o desenvolvimento da minha prosa nos últimos anos foi realmente o convívio com pessoas do gabarito da Iscila e dos nossos colegas lá da academia. Pelo nosso bate-papo, acho que o telespectador pode perceber como é importante e gostoso o nosso convívio, porque permite essa brincadeira, como foi o caso do Edivaldo, que passou por esses diferentes gêneros literários e brincou bastante e tem nos representado de forma a nos orgulhar de tê-lo na Academia Peruibense de Letras e tê-lo aqui na cidade de Peruíbe. A honra é toda minha. Obrigada por você existir. Muito obrigado. Obrigado mesmo por ter me recebido nesse programa. Bom, antes de terminar, eu quero fazer uma pergunta. Você sabe o que é tautologia? Você sabe, obviamente. Sim. A tautologia consiste na repetição de uma ideia de maneira viciada, com palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. Então, aquela história de dizer assim, eu vou subir para cima, eu vou descer para baixo, eu vou sair para fora, eu vou entrar para dentro. Foi uma surpresa inesperada, ele gritou bem alto. Subir a subida. O carro subiu a subida, desceu a descida. Há anos atrás. Há anos atrás. É uma coisa... Outra alternativa. Outra alternativa é ótimo. Acabamento final também é muito bom. Então, acho que deu para você perceber, né? São redundantes. Quer dizer, se você sobe, obviamente, você só pode subir para cima. Se você desce, só pode ser para baixo, né? Então, tome muito cuidado com isso, quando você falar e quando você escrever. Espero que o ano de 2011 seja muito gostoso para você e o QI Cultural dessa noite fica por aqui. Um beijão bem grande para todos e até o próximo QI Cultural.